Graça, misericórdia e paz. Um bom dia na presença do Senhor Jesus. Estamos começando aqui a nossa EBD. É isso aí, meu querido. A partir de hoje, por um período, nós não sabemos ainda o quanto tempo isso vai durar, mas nós vamos estar reunidos assim, eu aqui, você aí, e aprendendo da palavra do Senhor. Faça da sua casa a igreja, a saber, na verdade, você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Eu queria que você entendesse isso e guardasse isso no seu coração. Faça cultos na sua casa, faça orações na sua casa, busque a presença do Senhor. Você é a igreja de Deus. Nós não estamos resumidos ou limitados ao templo, porque a igreja do Senhor, quando começou, ela não começou no templo, mas ela começou nas praças, nas ruas. Visto que não podemos fazer dessa forma, vamos fazer no nosso lar, vamos fazer na nossa casa. Abrace a sua família, reúna a sua família, ore com ela, tire períodos de oração, tire períodos de louvor, engrandecimento ao nome do Senhor. Eu estou certo de que muito em breve estaremos juntos no templo para adorar ao nome de Jesus. Eu sou o pastor Gilson, congrego na Missão Putim, aqui no Jardim do Lago. E gostaria de, juntamente com você hoje, dividir a 12ª lição que fala sobre a mulher curvada. Lucas, capítulo 13, verso 10. Queridos, eu tenho por costume dizer que nós não estudamos a revista, nós estudamos a Bíblia com o auxílio da revista, porque o nosso foco aqui sempre foi a palavra do Senhor. O nosso foco aqui sempre foi entender e compreender a vontade de Deus. Então nós vamos estudar a palavra do Senhor com auxílio da revista, tá bom? Você tem a sua revista? Você conseguiu a sua revista? Então vamos lá. Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, reúne aí a sua família e vamos fazer aquela EBD abençoada para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? O texto nos diz assim, Lucas capítulo 13, do verso 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado, em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, quando ele está presente, nós entendemos que naquele período em que ele cumpria o seu ministério aqui na terra, Jesus ele tinha algo muito particular, muito dele, que era a mudança do cenário religioso de Israel. A religiosidade ela era muito grande, muito forte em Israel naquele tempo. E eu vejo Jesus como alguém que mudava o cenário não só religioso, mas ele mudava tudo. O cenário religioso, político. Na verdade, tudo que tinha à volta de Jesus era transformado pelo seu ministério, pelo poder que havia sobre Jesus. Vamos iniciar a nossa EBD então? Vamos à primeira página, onde diz o texto áureo da nossa lição. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Está lá em Lucas 13, 16. A verdade prática vai dizer assim, para abençoar pessoas, Jesus não hesitou confrontar as estruturas religiosas dos seus dias.
Olha que coisa linda, Jesus confrontando as estruturas religiosas para abençoar a vida daquelas pessoas. Deixa eu falar algo para você aqui, começar essa aula abençoando a sua vida, ou liberando essa palavra de bênção para a sua vida. Não importa a maneira que está você no dia de hoje, não importa a forma que você está vivendo, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, como está escrito na verdade prática, Ele não hesitará em confrontar as estruturas religiosas para abençoar a sua vida e te dar o livramento. Amém? Então vamos lá. A introdução dessa lição, ela vai falar assim: com uma agenda interessante e tempo escasso, Jesus vai à sinagoga para ensinar a palavra e abençoar pessoas. Ele veio para gente doente, esquecida, escravizada, como essa mulher enferma. Há inúmeros ensinamentos aqui. Esse relato é exclusivo do Evangelho de Lucas. Você vai perceber que não existe o relato em outros dos evangelhos, mas no Evangelho de Lucas, o médico amado, ele relata, ele traz esse relato para nós, e a qual nos traz grande ensinamento. Nós vamos entender aqui 3 aspectos do milagre de Jesus. Jesus não fazia milagre por fazer. Jesus fazia milagre, todo milagre que Jesus fazia, ele tinha um porquê, ele tinha um motivo. Havia uma necessidade que aquele milagre se realizasse. Então não existe milagre por milagre, existe milagre quando um milagre tem um motivo, tem uma razão, tem uma necessidade. Amém? Então vamos lá, Jesus ensina a palavra. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. O que eram sinagogas, querido? Eu vou estar fazendo um resumo breve dessa lição para vocês. O que era sinagoga? As sinagogas elas apareceram ou foram inauguradas ou começaram a existir no tempo do exílio do povo, no tempo em que o povo ficou aprisionado, no tempo em que Nabucodonosor veio e aprisionou ao povo. E ele invadiu Jerusalém e ali ele aprisionou o povo. O que acontece? Nesse período o templo foi destruído. Não havia mais o templo religioso, não havia mais o templo para as pessoas estarem adorando. E diga-se de passagem, elas não poderiam fazê-lo. Por quê? Porque estavam cativas, estavam em terra estranha, não estavam mais no seu país, não estavam mais nas suas casas. Elas foram levadas ao exílio e ali tinham que viver escravizadas de acordo com aquilo que a terra agora presente lhe ofertava. Mas diz a Sagrada Escritura, com o passar do tempo, que aquelas pessoas, elas reuniram-se, como foram espalhadas por vários espaços da terra, elas reuniam em pequenos grupos, e ali eles pegavam as pessoas mais importantes da aldeia ou do lugar onde eles estavam, e colocavam essa pessoa a ser um chefe de sinagoga. O chefe da sinagoga, na verdade, ele não era um sacerdote, ele era alguém que tinha importância no meio do povo, que tinha influência no meio do povo, tinha um conhecimento, ou seja, eles poderiam estar ensinando, falando sobre as leis, mas ele não poderia oferecer sacrifício, por exemplo. Isso ele não poderia fazer justamente por ele não ser um sacerdote. O tempo está passando e as sinagogas se espalham, ou seja, aumentam os números. Podemos fazer uma comparação. Seria como ter a nossa igreja mãe e nós temos várias congregações. Então as sinagogas naquele tempo seriam praticamente as nossas congregações dos dias de hoje. Seriam várias sinagogas espalhadas por toda a terra. E eles marcavam cultos, marcavam períodos de oração ali, eles marcavam períodos de aprendizado ali. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a ter as sinagogas como seu ponto de referência para a sua religião, para o período de adoração. O que acontece aqui? Por que nós estamos falando essas coisas? Porque no primeiro tópico do aspecto de Jesus, ela vai estar falando justamente que Jesus estava ensinando no sábado em uma das sinagogas. O sábado para eles era o dia forte da adoração. Era o dia forte de se reunir para estar apresentando a sua adoração, o seu período de conhecimento, aprendendo um pouco mais. E o que acontece? Naquele dia,
havia um culto marcado, havia uma reunião marcada, e naquele dia, como está aqui dizendo na revista, havia um pregador preparado, havia alguém que estaria ali para trazer um momento diferenciado para aquela sinagoga. Quem era esse? Esse era Jesus. Jesus estava ali no dia forte da sinagoga, ou no dia forte do ensinamento, ou do aprendizado, da adoração. Jesus estava presente para ensinar, para pregar, para trazer ensinamentos àquela sinagoga. O tópico 2 vai falar para nós assim: era um culto inesquecível. Está no verso de número 13. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O que acontece? Enquanto nós estamos falando que a sinagoga naquele dia viveria um culto diferente, viveria um culto maravilhoso, era justamente pela presença de Jesus que estava ali. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, alguém entrou na sinagoga, alguém chegou até a sinagoga. E quem é essa pessoa? Embora a Bíblia não relate o seu nome, embora a Bíblia não diga exatamente quem era essa mulher, mas ela diz que uma mulher que estava com um espírito de enfermidade, curvada, ela entra na sinagoga, ela está dentro da sinagoga. E Jesus observa aquela mulher. Mesmo no meio das pessoas, eu não sei se havia um número muito grande de pessoas, se era um número reduzido, limitado de pessoas, mas aquela mulher, naquele momento, quando ela chegou ali, Jesus observou. Mesmo sendo ela uma pessoa enferma e talvez uma pessoa que não se destacasse no meio da sociedade. Deixa eu te falar alguma coisa no dia de hoje. Talvez o que você esteja vivendo no dia de hoje faça com que você seja mais um, faça com que você seja simplesmente alguém no meio da multidão. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Jesus está te observando, Jesus está te vendo, no meio do vento, no meio da luta, no meio dos problemas, Jesus está olhando para você. E assim como no dia da adversidade, da luta, aquela mulher, embora ela estivesse curvada, embora ela estivesse de cabeça baixa, eu quero que você perceba algo, ela não deixou de ir adorar a Deus. Ela não deixou de ir na sinagoga, ela não deixou de ir cumprir ali o seu direito, o seu dever de adorar, prestar a sua adoração a Deus. Ela não deixou, mesmo com as suas limitações, ela estava presente. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus, não permita que as suas limitações te afastem da presença do Senhor, não permita que as suas lutas sejam maiores que a sua vontade de adorar, não permita que nada que está à sua volta impeça a sua adoração ou seu momento de intimidade com Deus. Permaneça, fica firme, acredite, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, e essa mulher neste dia, ela vai encontrar algo. Desta forma, como eu te avisei e como eu te falo no dia de hoje. Quando ela chega, talvez para ela fosse mais um culto, talvez para ela fosse mais um dia, mas este dia era diferente. Era um culto maravilhoso, com um pregador cheio de Deus, com alguém que poderia mudar a história dela. E quando ela chega, Jesus a chamou. E quando Jesus a chama, diz para aquela mulher, impondo-lhe as mãos, e diz para ela que ela está livre da sua enfermidade e agora ela pode se endireitar, erguer o seu corpo. Perceba que aquela mulher, estando curvada, ela somente tem uma maneira de olhar, que é para baixo. Ela não consegue olhar para cima, ela não consegue erguer a sua cabeça. Talvez tudo que o adversário quer é te manter de cabeça baixa. Talvez tudo que o adversário quer é te manter olhando para o chão, mas no dia de hoje eu estou dizendo para você, o Senhor Jesus quer mudar a sua história. Não deixe de adorá-lo, não deixe de buscar a presença dele, porque ele está presente aí onde você está, ele está próximo de você aí, ele está bem juntinho na sua casa, do lado da sua família, disposto, pronto a abençoar você e a te abençoar e abençoar toda a sua casa. Amém? Em um dos espaços, ela vai estar dizendo, Jesus nutria um apego exagerado, não nutria, na verdade, um apego exagerado ao templo judaico. Existem muitas pessoas, queridos, que a religiosidade os faz ficar preso ao templo.
A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja e a minha igreja. Amém, eu também amo a minha congregação. Também sou apaixonado pela minha congregação. Eu também tenho saudades da minha congregação nos dias que não tem culto. Eu tenho saudades da minha congregação no período em que tudo que eu queria era estar lá dentro, sentado com os meus irmãos adorando. Mas eu preciso compreender que não é o templo que traz a salvação. Eu preciso entender que o que muda a história do homem não é o templo, mas é a presença de Jesus. Jesus é maior do que o templo. Jesus é mais poderoso do que o templo. Jesus é mais poderoso que um símbolo religioso. Ele é muito mais do que isso. Porque se não fosse assim, talvez a presença de Deus estivesse só no templo naquela época. Mas passado o tempo, enquanto eles estavam cativos, quando surgiu as sinagogas, Jesus estava presente na sinagoga. Se não tivesse a sinagoga e eles tivessem feito um culto dentro das suas casas, você pode ter certeza, o Senhor estaria presente lá, como Ele está presente na sua vida no dia de hoje. Amém? Aquele era um culto no qual havia espaço para a cura, para a glória de Deus e para a alegria desmedida. Olha que coisa maravilhosa. Aquele culto era um culto onde havia liberdade para a cura, havia liberdade para a glória de Deus, havia um espaço dado ao Senhor, e esse espaço dado é um espaço que Ele procura na minha e na sua vida. Às vezes ocupamos a nossa vida com tantas coisas, ocupamos a nossa vida com tantos problemas, com tantas angústias, e deixamos de dar o espaço para que Deus possa realizar aquilo que Ele quer realizar. Deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus Cristo. Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso de uma cura, busque o reino de Deus. Eu preciso de uma libertação, busque o reino de Deus. Eu preciso de paz, busque o reino de Deus. Eu preciso de alegria, busque o reino de Deus. Eu preciso de cura, busque o reino de Deus. Eu preciso de proteção, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? O tópico 3 vai estar falando sobre a religiosidade desalmada. E ele fala assim no verso 14: o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Ai, gente, que absurdo. Não é à toa que ele era o chefe da sinagoga. Deixa eu falar uma coisa para você. Como naquele tempo não havia sacerdote, ou o ministério sacerdotal não estava sendo realizado, havia o chefe da sinagoga, que não poderia estar trazendo sacrifício, ele não poderia estar realizando nenhum ato sacerdotal, justamente pelo fato de ele não ser sacerdote, ser só alguém de influência, alguém de grande influência naquele tempo. Por isso ele era o chefe da sinagoga. Talvez ele tivesse o conhecimento da lei, talvez ele tivesse todo, como um escriba, conhecimento de todas as coisas, como um fariseu, porém, faltava algo nele. Ele tinha muita religiosidade no peito, mas tinha muito pouco conhecimento de Deus. Ser religioso não é ter conhecimento do Senhor. Ser religioso não é ser cheio de Deus. Ser religioso não te faz um sacerdote. Ser religioso te faça um chefe de sinagoga, talvez, mas não um sacerdote. Naquele tempo, aquele homem demonstra o seu cuidado pela lei, o seu cuidado pelo sábado, mas esquece de demonstrar o amor. Você lembra do que está escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Eu seria como um sino, como um metal, um sino que tine, ou um sino que bate e o seu som é vazio. Por quê? Porque está faltando alguma coisa, ele está oco por dentro. Existem muitas pessoas vazias de Deus, cheias de religiosidade, mas muito vazias do Senhor. No dia de hoje eu recomendo a você arrancar de dentro de você a religiosidade, o espírito de religiosidade seja arrancado do seu coração e haja sobre você um espírito excelente, e haja sobre você a excelência da graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo.
misericórdia é necessária a todos, misericórdia é necessária a cada um. Você lembra do bom samaritano? Você lembra? As pessoas que passaram por ele eram todos religiosos. Um sacerdote passou por ele, um levita passou por ele, mas não usaram de misericórdia, não tinham em si a marca da misericórdia. Mas alguém que era desprezado, alguém que eles consideravam alguém que deveria ser lançado fora do seu tempo, o que acontece? Ele vem, pega aquele homem, cuida dele, oferece-lhe o que ele tinha, e o que ele tinha dentro de si era misericórdia. Ele tinha amor. As pessoas nesse tempo estão esquecendo disso, estão esquecendo de demonstrar o amor, de entregar o amor para simplesmente viver períodos de religiosidade. Eu te convido, vem para o Senhor, vem mais para perto de Deus, vem mais para perto da graça do Senhor e seja misericordioso também em nome de Jesus Cristo. Então esses são os 3 aspectos do milagre. Nós vamos também entender o que revela sobre Jesus. Esse é o tópico 2 e eu queria que nós entendêssemos um pouco sobre o que ele revela sobre Jesus. Então vai dizer assim, ele vê pessoas simples. No verso 12 do capítulo 13, vai falar, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. O texto de Lucas parece ser sutil, quando diz em relação à mulher, vendo a Jesus, chamou a si. Jesus Cristo tem olhos para ver quem ninguém vê. Aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém observa, os olhos do Senhor alcançam. Os olhos do Senhor alcançam as coisas mais remotas, mais distantes, e por menores que sejam, Ele tem conhecimento. Há quanto tempo aquela mulher frequentava aquela sinagoga? Será que ela era percebida? Que valor ela tinha para eles? Provavelmente ela era conhecida pela sua enfermidade. Olha que coisa interessante. Aquilo que era para ser usado de misericórdia para com aquela mulher, talvez tivesse, durante todo o período que ela frequentava a sinagoga, tivesse sido uma marca sobre a vida dela. Talvez, olha, vocês perceberam se a encurvada veio hoje? Vocês perceberam se a corcunda apareceu aqui hoje? Está faltando a corcundinha, ela não apareceu hoje. Rapaz, a corcunda chegou atrasada. Seria mais ou menos isso que aconteceria naquele tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus percebe, Jesus enxerga. Você imagina quantas vezes aquela mulher foi magoada por estar lá vivendo um período de enfermidade. Você percebe quantas vezes aquela mulher pode ter sido ferida por palavras de alguém dentro da sinagoga, por ser alguém que estava passando por um período, um processo na sua vida. Talvez você conheça pessoas que estão passando por esse período. Talvez você seja uma das pessoas que esteja passando por esse período, um processo de enfermidade que muitas pessoas podem julgar e apontar para você e dizer para o outro. Vocês perceberam a doente ou o doente? Vocês perceberam se ele estava aqui hoje ou se ela veio aqui hoje? Deixa eu falar algo para você. Ainda que as pessoas zombem, ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas não tenham palavras para te ajudar, Jesus Cristo tem a cura, Ele tem o remédio, Ele tem a solução. Aquilo que as pessoas não observam, porque naquele momento eles observavam só a capa, só a casca, observavam só a maneira que ela vivia, mas não tinham misericórdia. Jesus observa e percebe a dor que está no coração daquela mulher, a dor e o sofrimento que aquele problema vinha causando a ela. Jesus observa e sabe, e conhece o seu sofrimento, conhece a sua luta, conhece a sua dor. Ele tem solução para a sua causa, você pode ter certeza disso. Jesus observa, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E naquele dia, dentro da sinagoga, ele chegou para mudar a história de alguém, e a história que ele queria mudar era justamente dessa mulher. Quando talvez as pessoas se referissem a ela, mas naquele dia e naquela reunião, Jesus Cristo muda a identidade daquela pobre mulher. Jesus vê pessoas simples e pequenas. A religião institucionalizada daqueles dias tirou dos líderes a capacidade de ver, amar pessoas. E eu digo para você, que tristeza, hein? Os religiosos do tempo não conseguem de maneira nenhuma observar a dor e sentir a dor daquelas pessoas. Perderam a capacidade de amar, perderam a capacidade de sentir a dor do próximo, né?
com prédios, estruturas e instituições são colocadas acima das pessoas, elas perdem seu maior propósito. Uma pessoa vale mais do que instituições. Concordamos com isso? As pessoas valem mais do que instituições. As pessoas valem muito mais do que os bens materiais que estão à nossa volta. Você concorda comigo que as pessoas valem muito mais? Você concorda comigo que você vale muito mais? Que as pessoas que estão à sua volta valem muito mais do que templos, valem muito mais do que coisas materiais? Muito bem. Como disse Timothy Keller, a igreja não é um museu para santos imaculados e perfeitos. Uma enfermaria de hospital para pecadores quebrados. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu costumo, muitas vezes, conversar com as pessoas. Eu costumo dizer que a igreja, nos dias de hoje, ela tem que ser menos tribunal e mais hospital. Às vezes nos colocamos tanto como juiz, né? Nos apresentamos como juiz da causa alheia. Nos apresentamos e nunca temos misericórdia. Dificilmente alguém que se ponha como juiz tem misericórdia. E deixamos de compreender que o nosso papel como igreja é ser um hospital na terra. É ser aquele que vai cuidar da ferida. Ser aquele que vai sarar as enfermidades das pessoas. Representantes de Cristo, deixa eu chamar a sua atenção. Comece a usar o bálsamo que Deus colocou nas suas mãos. Comece a usar a unção e a graça do Senhor para abençoar pessoas. Comece a usar a palavra de Deus para a cura, para a libertação. Olhe à sua volta e perceba quantas pessoas enfermas, doentes estão à sua volta. E você tem guardado dentro de si somente religiosidade, cuidando do templo, cuidando de coisas que estão à sua volta e esquecendo das pessoas. O centro da palavra, o centro de tudo aquilo que Jesus veio fazer sobre a face da terra foi cuidar das pessoas. Ele não veio salvar materiais, ele veio salvar pessoas. Ele não veio dar vida a coisas, ele veio dar a pessoas. O seu ministério está pautado aonde? Em que? E deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo teve todo o seu ministério pautado em mim e em você, em pessoas. Você vale muito mais. Amém? O tópico 2 do que aprendemos. Ele liberta. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus Cristo veio para libertar o ser humano. Um dos textos mais lindos das Escrituras está em Atos capítulo 10, verso 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus veio para quebrar as cadeias e grilhões. Ele também disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não existe vida verdadeira onde impera as trevas, os demônios e a escravidão. Todo espírito que encurva, que achata, que diminui potencialidades, é maligno em sua essência. O texto bíblico diz claramente que um espírito de enfermidade, um espírito maligno, encurvava ela, e ela não podia de modo algum endireitar-se. Havia um fator espiritual causando aquela deformidade, mas Jesus a liberta. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma. O maior desejo de Jesus naquele tempo e até os dias de hoje é a libertação do ser humano, é a transformação do ser humano. Ele não quer que vivamos de cabeça baixa, Ele não quer que vivamos curvados, Ele não quer que tenhamos um tempo de treva em nossas vidas, Ele quer que vivamos na sua luz e para a sua glória. Ele tem motivos para ser quem é, porque Ele é o Senhor da nossa vida. O tópico 3, ele vai dizer: Ele é maior do que a religião. Jesus não era limitado à religião, Ele é maior do que a religião. O verso de número 14 do capítulo 13 de Lucas vai dizer: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. O homem ficou indignado. O homem não conseguia entender como é que alguém pode curar no sábado. Agora eu te faço uma pergunta. Jesus, ele era muito sábio. Ele tinha
muita graça em si. E eu acho interessante que Jesus, ele confronta este homem. Ele confronta não só o chefe da sinagoga, mas ele confronta as pessoas que estão à sua volta, que acreditam no que ele está falando, que aceitam o que ele está falando. Aí vem Jesus e diz para ele assim: ora, porventura no sábado vocês não desatam o boi e não levam para beber água os seus jumentos, os seus animais, e levam para beber água? Ainda que seja puxado pela corda, vocês não levam para beber água? Naquele tempo, eles tinham mais misericórdia do animal, porque se faziam isso, faziam por dó, pelo cuidado que tinham pelo animal, faziam isso com muito mais cuidado pelo animal do que por um ser humano, do que por uma pessoa. Aonde está a misericórdia? Aonde está a visão destes homens? Aonde está a visão dessas pessoas? Olha, nós percebemos então que essa religiosidade, ela é podre, ela é estragada, ela só veio para matar. Existem muitas pessoas fazendo muita coisa errada em nome da religião. A religião veio destruir verdadeiramente, mas Jesus Cristo, ele veio para dar vida e veio a dar com abundância. Eu quero dizer para você que eu não sei o período que você está vivendo e quanto tempo faz que você está vivendo essa situação, mas Jesus Cristo veio para te dar vida, e no dia de hoje você vai alcançar libertação para a sua alma, libertação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aos ensinamentos. A hipocrisia, ela não é aceita. O verso de número 15 vai dizer: disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber, como eu acabei de apresentar a vocês. Esses homens pegavam, desprendiam da manjedoura e levavam seus animais a beber a água, davam alimento aos seus animais, mas ao seu semelhante de nada usava de misericórdia. Eu quero te fazer uma pergunta aqui no dia de hoje. Você conhece alguém que é capaz de dar um bife